Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente volta no canal trazendo para vocês todas as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando aí da novela do goleiro Hugo Souza e também da manifestação aí da patrocinadora Abrax. A Abrax é cuidadora de várias publicidades, né, de clubes no Brasil e foi responsável pela contratação do lateral direito Mateuzinho. Agora ela está no contrato, né, para a contratação do goleiro Hugo Souza. Ela passa a ser a fiadora, né, do Corinthians no caso. É um calção, é uma garantia, né? Caso o Corinthians não pague Hugo Souza, a empresa terá que responsabilizar e pagar. Inclusive, a Abrax tem até uma parceria aí gigantesca com a CBF. Mesmo a Abrax ter sido aí colocado como garantia de Mateuzinho, e o Corinthians ter dado uma suposta atrasada, né? O Flamengo não quis, né, a empresa como garantia. Então o Flamengo tá dando aí uma cozinhada legal no Corinthians, tá dando enrolada legal no Corinthians. Por quê? Isso vai acontecer até domingo, que é dia do jogo. Para quê? Para que o Corinthians paga mais 500 mil pro Hugo Souza jogar. E o Hugo Souza é muito importante. Tem salvado o Corinthians, né? E pode ter certeza que semana que vem, Corinthians e Flamengo fecham negócios. O Flamengo tá querendo morder mais um dinheirinho do Corinthians. E vai conseguir. Pelo jeito que eu tô vendo, vai conseguir. Porque é um disse-me-disse, é um imbróglio jurídico difícil de ser resolvido. Então pode ter certeza que assim que passar esse jogo aí, o goleiro Hugo Souza acertará com o Corinthians. Porque tá em contrato, né? O Corinthians contratou ele por empréstimo. Mas depois o Corinthians tem o direito de compra, né, dos seus direitos, né? Então, ele vai ser do Corinthians. O Flamengo tá cozinhando legal para ganhar mais 500 mil. Tá ficando cara a contratação do Hugo Souza. Mas vale a pena porque é um goleiro com envergadura muito boa, é um goleiro técnico, um goleiro inteligente, um goleiro, assim, chegou no Corinthians para ser titular mesmo. É novo, né? Tem muito talento. No Flamengo ele já jogava muito, mas acabou subindo para a cabeça, né? E aí acabou se deslumbrando. E, né, perdeu a posição no Flamengo, depois foi lá pra fora, não foi bem lá fora também, e voltou pro Corinthians. E ele já disse inúmeras vezes, né, que o Corinthians é a oportunidade da vida dele, ele não vai deixar passar. Ele quer ficar no Corinthians, ele não quer voltar pro Flamengo. E no contrato reza que ao final, né, do empréstimo, a contratação dele é de direito do Corinthians. E pode ter certeza que esse negócio vai ser feito. Porém, o Flamengo está cozinhando o seu departamento jurídico para pegar mais um dinheiro do Corinthians. A Abrax foi citada nesse negócio, né? Ter dado de garantia, o Flamengo não aceitou. A Abrax acabou aí se posicionando e soltando uma nota. Diz o seguinte, abre aspas. Diante do caso entre Corinthians e Flamengo, sobre as negociações que envolvem o goleiro Hugo Souza e o lateral Mateuzinho, a Abrax Sport Assets vem a público esclarecer na compra dos direitos do lateral Mateuzinho por parte do Corinthians. O Flamengo exigiu garantias bancárias para contratação, né, para a concretização do negócio. O clube paulista ofereceu o contrato que possui com a Abrax, com vigência de 2025 a 2029. Isso quer dizer o que, Abrax? A Abrax quer dizer o seguinte, está tudo certo, pois a Abrax foi colocada como garantia dos negócios, né, do goleiro Hugo Souza e Mateuzinho. Porém, o pagamento dessa dívida começa só em 2025, onde inicia também o contrato da Abrax, né? Então, a Abrax não tem dívida nenhuma com clube nenhum. Agora, caso o Corinthians não pague, a Abrax sim terá que pagar o Flamengo. Então você percebe que a nota da Abrax foi muito clara, porque ela tem um contrato com o Corinthians que inicia em 2025 para colocar as placas de publicidade, né? Mas nem está na vigência do contrato ainda. Então, nesse momento, a Abrax não tem responsabilidade nenhuma com a contratação com o Flamengo. Por quê? Porque a forma de pagar o goleiro Hugo Souza começa também em 2025. Por que o Flamengo está fazendo tanta questão, sendo que o contrato com a Abrax no Corinthians começa ano que vem
E o pagamento do goleiro Hugo Souza também só começa ano que vem. Que embrólio jurídico. Enquanto isso, o Flamengo está cozinhando, está ganhando dinheiro, né? Porque para o Hugo Souza jogar, o Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil, né? Então lá vai ficando encarecendo o goleiro. O Flamengo, me parece que nesse momento se encontra muito arrependido de ter colocado uma multa de 800 mil euros só. Um goleiro com tanta capacidade e jovem como é o Mateuzinho. Como é o Mateuzinho? Como é o goleiro Hugo Souza. Eu tô pensando no Mateuzinho aqui na contratação, quando foi pro Corinthians, que deu todo aquele problema, né? Chegou a treinar no Corinthians, chegou a aparecer com a camisa do Corinthians, depois retornou ao Flamengo. Um dos péssimos negócios que o Corinthians fez, porque o Mateuzinho até hoje também não mostrou porque veio pro Corinthians. É um jogador tecnicamente limitado. O Corinthians fez algumas contratações erradas, como Pedro Raul, Mateuzinho. O Corinthians pagou Mateuzinho, Pedro Raul, mais de 40 milhões de reais. Não vale de jeito nenhum. Então, o Mateuzinho, o Fagner mesmo não estando bem, o Mateuzinho também não é um jogador que fala, pode poupar o Fagner no banco e deixar que o Mateuzinho resolve. O Mateuzinho é fraco tecnicamente. É um jogador que é corintiano? É. É um jogador que é dedicado? Sim. É esforçado? É. Mas não tem a técnica necessária e apurada para jogar com a camisa do Corinthians. É um jogador muito limitado. E o Corinthians é muito grande para ter algum jogador que tem no seu elenco hoje. Tem bom jogador? Sim. Tinha um time mediano, agora tem um time bom. Mas alguns jogadores que estão no Corinthians não tem condições de vestir esse manto sagrado. O Corinthians está disputando 3 competições, né, dificílima, que é a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão. No Brasileirão está muito mal, precisa reabilitar. Tem o jogo agora contra o Atlético Paranaense, depois vem o Cuiabá. São 2 jogos com o time que está brigando na parte baixa da tabela e onde o Corinthians se encontra hoje. Por isso que está tendo todo esse imbróglio aí do Cristiano Dresch aí, do Cuiabá, falando que o Corinthians é um golpista na praça. Está tentando desestabilizar o time do Corinthians, porque daqui 2 rodadas é Cuiabá e Corinthians. Então, um jogo importantíssimo, um adversário direto, onde o Corinthians tem 29 pontos e o Cuiabá tem 26. Então, ele está tentando desestabilizar, porque chamar um clube do tamanho do Corinthians de golpista no mercado, na minha modesta opinião, é uma falta de respeito tremenda. E eu não falo isso por nenhum tipo de demagogia, dizendo, porque o Cuiabá ele é um clube menor que o Corinthians. Não, se o presidente do Corinthians fazer isso também, eu acho errado. A gente precisa tratar os parceiros, os companheiros, de forma igualitária. Então, se o Cristiano Dresch quis aparecer, ele conseguiu, porque falar do Corinthians é aparecer. Por que o Atlético Mineiro deve o Cuiabá, o Daverson, e ele não falou do Atlético Mineiro? Porque não tem mídia nem publicidade como tem o Corinthians. E quem é o Cristiano Dresch para falar que o Corinthians é um clube golpista? Todos os clubes do Brasil estão devendo. O Corinthians está errado de não pagar? O Corinthians está errado. O Corinthians tem que cumprir com os seus compromissos. Quem deve é pagar. Mas, porém, o Corinthians nunca disse que não vai pagar. O Corinthians está pegando dinheiro aqui, ali, com banco, com empresas, patrocínio, e está fazendo os pagamentos. O Corinthians hoje é um clube bastante endividado, que precisa de cumprir os seus compromissos. Porém, o Cuiabá, quando contratou o goleiro Walter, até hoje não pagou o Corinthians. Aí o que o Cristiano Dresch diz? Não pagamos o Corinthians porque o Corinthians deve para nós 14 milhões. Não, peraí. Vamos diferenciar o joio do trigo. O Corinthians hoje deve 14 milhões para o Cuiabá. Porém, a negociação do Ranieri foi esse ano. E o goleiro Walter já foi para o Cuiabá faz tempo. Então esses 60 mil euros que o Cuiabá deve ao Corinthians é de trás, não é da agora. Então como é que ele tem que cobrir a dívida dele para depois o Corinthians pagar. Então, na verdade, assim, eu entendo que um erro não justifica o outro. Mas esse cara, ele tá querendo aparecer e conseguiu. Porque chamar um clube do tamanho do Corinthians, novamente refrisando aqui, um dos maiores clubes do mundo, em publicidade, em torcida, em bilheteria, em mídia, em qualquer mídia, o Corinthians é um fenômeno para vender. Seja ele rádio, internet, televisão, imprensa, escrita. Corinthians não tem ninguém que dá mais audiência. Então por isso que ele bateu no Corinthians para ele aparecer. Mas infelizmente são pessoas que são oportunistas, né? E quer aparecer de qualquer maneira. E ele conseguiu porque falou do Corinthians, né? Falou de um clube que traz mesmo para a mídia, traz publicidade.
A partir dessa entrevista dele desastrosa para a Rádio Bandeirante no final de semana, Corinthians passou a ser vinculado em todas as mídias com esse título: Timão é golpista no mercado brasileiro. Quem disse isso? Um cara que não tem essa capacidade para falar isso. Foi uma falta de respeito que o cara fez com a instituição Corinthians. O nome, o presidente Augusto Melo, hoje é o presidente, ele que comanda. Mas ele vai passar. Vai entrar outro presidente, outros já passaram, né? Mas a instituição que ele deixou aí ofendida. E o torcedor corintiano também não gostou dessa entrevista e recriminou de forma duramente, porque foi uma entrevista aí infeliz e desastrosa. Essa é minha modesta opinião. Quero saber de vocês. E aí, o que vocês acharam aí dessa entrevista do Cristiano Dez do Cuiabá e também desse imbróglio jurídico entre Flamengo e Corinthians na contratação do goleiro Hugo Souza? Porque se tá no contrato, por que o Flamengo não libera o goleiro? O Flamengo tá querendo comer dinheiro do Corinthians e tá conseguindo. Porque a partir de semana que vem, esse negócio será concretizado. Aguarde o que eu tô falando. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.